Boa noite, a paz do Senhor, todo o pessoal do Face, das redes sociais. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, todos os ouvintes. Pessoal, nós estamos entrando aqui agora ao vivo, no nosso podcast, né? E é um momento de estudo da palavra, um momento de aprendizado, onde o Espírito Santo de Deus vem, através das Escrituras, né? Nos ensinar, nos orientar, nos instruir, para que a gente tenha o conhecimento da verdade, da palavra, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, sejam todos bem-vindos aí do Facebook, do YouTube, das redes sociais. Eu estou aqui com a minha filha Natasha. Boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Discípulos. Hoje nós vamos estar falando sobre maturidade espiritual e tem muita coisa boa para a gente aprender hoje. Então já pega a sua Bíblia e um caderninho para anotação. Isso, pessoal. Fica aí juntinho com a gente aí. Às vezes a gente sabe que hoje em dia nós estamos vivendo num tempo que é um pouco corrido, né? É tanta coisa para fazer, corre daqui, corre dali. Mas lembrando do que Jesus falou quando esteve na casa de Marta e Maria, né? Ele falou, foi para Marta, né? Que ela estava fadigada com muitas coisas. Porém, Maria escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte? Parar para ouvir, né, os ensinamentos de Jesus. Então, que hoje você possa conseguir escolher, né, essa melhor parte para estudar um pouquinho a palavra junto conosco. Glória a Deus. E a palavra de Deus também diz que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas, né, que estariam distorcendo a palavra de Deus. E nós já temos vivido esse tempo onde a palavra de Deus tem sido muito distorcida. Então, quanto mais a gente conhece do que está escrito, quanto mais a gente aprende a palavra de Deus, isso é para a segurança da nossa salvação, né, para que a gente não se perca, para que a gente não se desvie. A palavra de Deus diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então é importante que a gente aplique o nosso coração a aprender a palavra de Deus, para que a gente busque realmente ter esse tempo de conhecer a verdade, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o fundamento que vai nos ajudar a permanecer firmes, né, e constantes na presença de Deus. Então, quanto mais a gente estudar, meditar na palavra de Deus, é bom para o nosso crescimento espiritual e para o nosso fortalecimento, para que a gente permaneça até a vinda de Cristo. Isso. Então, pessoal, fica juntinho conosco. A Natasha falou, é uma coisa muito séria. A única maneira, né, de nós não sermos enganados e pegar o caminho errado, pegar o atalho, né, é a gente conhecer o caminho certo, conhecer a verdade. Eu não sei se você já foi em algum lugar que você não conhecia o caminho e no meio do caminho você entrou em lugares errados. Aí teve até que voltar, já aconteceu isso comigo. Eu estava indo em determinado lugar, eu não conhecia direito, eu entrei numa rua e fui embora. Aí lá na frente eu decidi perguntar. Aí a pessoa falou para mim: você está indo tudo ao contrário, você tem que voltar isso tudo de novo. Então eu estava indo pegando o caminho errado por não conhecer o caminho certo, né? Então a pessoa me explicou e tudo, como é que foi. Eu fui direitinho por onde a pessoa falou e consegui chegar em casa. Então, quando nós não conhecemos o caminho certo, nós pegamos atalho, nós corremos risco de pegar o caminho errado. Assim é no reino de Deus. Você conhecendo a palavra de Deus, você não corre o risco de se desviar do caminho, de perder a sua salvação, né? Ou até pegar um atalho aí que não vai ter mais, um atalho sem volta, né? Ou ficar como o povo de Israel, né? Que eles ficaram lá anos e anos naquele deserto ali, até eles conseguirem, né, andar direitinho ali na presença de Deus. Então, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, até para a gente alcançar as promessas do Senhor, né, que o Senhor tem preparado para nós, até para que a gente consiga viver o propósito de Deus na nossa vida aqui na terra. Quanto mais a gente conhecer da palavra de Deus,
mas ela nos direciona no caminho certo e evita que a gente fique ali dando rodeios e rodeios, né? E perdendo muitos anos da nossa vida num caminho contrário ao propósito de Deus. Rodando no mesmo lugar. É. Então, pessoal, gostaria de convidar vocês que estão aí com a gente, de fazer uma oração para dar início. Glória a Deus. Vamos fechar com nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único Deus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse momento, por nós estarmos nesse lugar. E pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha dirigir esse podcast, que é um estudo profundo que nós vamos fazer aqui da Sua palavra, onde eu estou abençoando essa live, estou abençoando todos os ouvintes, todos os nossos irmãos que nos acompanham, e que seja para o crescimento, que seja, Pai, para o amadurecimento de cada um de nós, que possamos aprender juntos na presença do Senhor, aonde o mestre é o Senhor, aonde o nosso instrutor é o Teu Espírito Santo. E eu já repreendo, ordeno que saia com todo impedimento, proíbo qualquer tipo de impedimento dessa live, em nome de Jesus. Deus, fique à vontade. Usa-nos agora com Teu Espírito Santo e abençoa todos esses que ouvem em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre maturidade espiritual, né? Os nossos podcasts, né? Nós temos uma playlist com todos os episódios que a gente já fez lá no canal do YouTube, Fabiana Calisto. E lá tem toda uma playlist. E, gente, esse nosso podcast, ele é muito focado, né, em realmente nos preparar ali para sermos discípulos do Senhor nessa terra, né, para como a gente vai resplandecer a Cristo na nossa casa, na nossa igreja, na escola, né, se você estuda, na faculdade, no seu trabalho. Realmente é um estudo profundo da Palavra de Deus, falando sobre algumas características do discípulo de Cristo, para que a gente possa estar resplandecendo o Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Então você pode estar dando depois uma olhadinha lá na playlist, que a gente já falou sobre muitos assuntos importantes que nos ajudam no nosso comportamento, na nossa conduta, né, na nossa maneira de falar, de pensar, para que a gente possa realmente estar testemunhando, né, o nome de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre maturidade espiritual. Vamos começar lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12. Isso aí, Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 5, no versículo 12. Eu estava estudando essa palavra aqui, né? Estava lendo o livro de Hebreus, e aí quando eu li esse versículo, o Espírito Santo me levou a meditar um pouco mais profundamente sobre esse versículo. E aí o Espírito Santo colocou, né, esse estudo no nosso coração, que é algo muito importante para nós, discípulos do Senhor, para que a gente possa, a maneira como a gente se conduz dentro da casa de Deus, isso é tão importante, né, para que a gente possa estar ali sempre unidos como corpo de Cristo. E é importante a gente aprender algumas coisinhas para a gente poder estar levando o Evangelho de Deus com sabedoria. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite,
e não de sólido mantimento. Aqui no versículo 12, né, Deus está direcionando essa palavra para aqueles que... Tá. Deus está direcionando essa palavra aqui para aqueles que já estavam ali convertidos há muito tempo. E ele falou, olha, pelo tempo que vocês já estão ouvindo a palavra de Deus, já era para vocês serem mestres, já era para vocês estar instruindo outras pessoas. Mas ele diz, mas vocês ainda necessitam tornar aos primeiros ensinamentos, aqueles ensinamentos lá para novos convertidos, né? Como, por exemplo, tendo que perdoar o próximo, amar o próximo, né? Essas coisas que a gente começa a aprender assim que a gente começa a caminhar com Cristo. E ele estava falando, pelo tempo vocês já deveriam já estar praticando isso e já deveriam estar instruindo, ensinando outras pessoas, mas vocês ainda estão necessitando de tomar leite, vocês ainda não estão preparados para um alimento sólido, vocês estão precisando ainda revisar, né, os primeiros ensinamentos da palavra de Deus. O que nós vemos aqui é que nós nos convertemos a Cristo e o que é esperado de nós é que a gente amadureça, que a gente cresça cada vez mais. O Senhor não nos chama, né, para sermos participantes do reino, para permanecer da mesma maneira. O Senhor espera a nossa conversão, a nossa mudança. O Senhor espera a nossa transformação e, principalmente, o nosso amadurecimento espiritual. É importante que a gente cresça espiritualmente, né, para que a gente possa ensinar outras pessoas. A gente vê que Jesus, quando veio à Terra, né, ele escolheu 12 discípulos para que pudesse caminhar com ele. E esses 12 discípulos foram ensinados pelo Senhor, começaram a ser instruídos pelo Senhor para que pudessem continuar a missão, né? E depois desse Jesus ter subido ao céu, ficou os 12 discípulos, que começou a fazer outros discípulos. E aqui estamos nós hoje, né? Pessoas ouviram falar sobre o amor de Cristo, ouviram falar o Evangelho, passou essa palavra para nós e agora nós também fazemos parte dessa mesma missão. Ir por todo o mundo e fazer discípulos e ensinar as outras pessoas aquilo que nós temos aprendido com o Senhor durante essa caminhada. No versículo 13 e no versículo 14 de Hebreus 5, tem uma chave muito importante a respeito do amadurecimento espiritual. Diz assim, ó, versículo 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então a gente vê aqui que para que a gente se torne maduros na fé, nós precisamos ser experimentados na palavra da justiça. O que é ser experimentado na palavra? É ser treinado. Já percebeu que muitas das vezes a gente vai à igreja, nós ouvimos uma palavra e logo depois surge uma situação em que você precisa colocar aquela palavra que você aprendeu em prática. Isso é o treinamento. Muitas pessoas costumam chamar, né, costumam comparar o Evangelho com uma escola do Espírito Santo, onde nós aprendemos a palavra e nós temos que colocar ela em prática, certo? Então, nós aprendemos a palavra do Senhor e logo nós somos experimentados na palavra. A gente passa por um treinamento para colocar aquela palavra em prática. E por que isso é importante? Porque é esse treinamento que vai gerar a nossa maturidade espiritual. Por exemplo, a gente vai na igreja e aprende sobre Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas não é contra uma pessoa, mas contra os principados e potestades, as ordens espirituais da maldade. Nós ouvimos essa palavra, certo? Só que logo depois nós vamos passar por um treinamento. O inimigo vai usar alguma pessoa para nos ofender, para nos magoar, para nos machucar.
E aí nós precisamos, então, colocar essa palavra em prática. A gente vai ficar contra aquela pessoa, a gente vai ficar ressentida contra aquela pessoa, ou nós vamos perdoá-la, nós vamos orar por ela e entender que não foi ela quem nos feriu, mas que o inimigo usou a boca dela, usou o corpo dela para ter uma atitude que talvez nos prejudicasse. Então entenda que nós vamos ouvir e aprender a palavra do Senhor. Depois nós vamos passar por um treinamento. Nós vamos ser experimentados na palavra da justiça. E é isso que vai gerar o nosso amadurecimento espiritual. E no versículo 14 diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, aqueles que já estão, no 14 fala sobre aqueles que já estão maduros na fé, por razão do costume. Olha o que a palavra diz. Então, aqueles que são maduros na fé, a verdade é que eles já passaram. Aqueles que são maduros na fé, a verdade é que eles já passaram por tantos treinamentos que eles já estão acostumados. Então, quando o inimigo usa uma pessoa para ferir eles, né, para caluniar, inventar alguma coisa a respeito deles, eles já sabem que a luta deles não é contra a carne nem contra o sangue. Então, eles já sabem como se posicionar de forma madura, né, para lidar com aquela situação. Eu não sei se você já conheceu alguém que fosse muito maduro na fé, ou talvez você seja uma pessoa bem madura na fé e já tenha falado isso para alguém. Mas eu, por exemplo, né, eu moro aqui com a minha mãe, e a minha mãe ela é uma pastora. Então ela, obviamente, tem uma maturidade de fé muito mais elevada, uma maturidade espiritual muito mais elevada que a minha, né? Por conta do ministério. Então o Senhor treinou ela foi bem experimentada na palavra, para que ela pudesse hoje estar aonde ela está, no posicionamento onde ela está, pregando o Evangelho. Né? Porque aqueles que estão na linha de frente, eles necessitam realmente de uma maturidade bem apurada. Então já teve vezes de acontecer certas coisas, né, e tempestades e tal, e eu ficar desesperada, tipo, mãe, é o fim, acabou e tal. E ela super tranquila. Ela, não, isso não é nada, Deus está no controle e tal. Por quê? Em questão da maturidade espiritual, ela já passou tantas vezes por aquilo ali, que ela já sabia como lidar melhor com aquela situação. Então, aí o que acontece? É que nem você está falando isso aí. É como se fosse, você falando do treino, né? É como um soldado que ele vai para uma guerra. A pessoa lá no exército, né? É convocada, aquela coisa toda. Eles não enviam um soldado para uma guerra sem treinar. É sua preparação para o combate. Assim como um soldado. Quem convidou a IA para o podcast? A IA entrou aqui no meio do podcast. Então é como um soldado que você convidou. Desculpa. Confundi aqui com a IA aqui. Meu Deus, que perigo. É como soldado, pessoal. A gente sempre tem que acontecer uma coisa engraçada pra gente rir um pouco. Então, é como um soldado, né? Que ele foi convocado para uma guerra. Eles não vão enviar aquele soldado para a guerra sem antes treiná-lo muito bem. E ali eles vão treinar no quê? Eles vão treinar exatamente naquilo que acontece muito na guerra, entendeu? Vai treinar a resistência física, porque ele vai ficar lá no meio no meio da mata lá, e a sobrevivência. Vai treinar ele dos perigos, da atenção, né? Ele ser atento aos perigos. Vai ensinar eles, treinar naquelas áreas aonde o inimigo costuma atacar. Então eles vão ter todo esse tipo de ensinamento, entendeu? Porque
as pessoas que têm experiência na guerra, eles já sabem aonde o inimigo costuma atacar, aonde, né, qual é os perigos escondidos ali da mata, aqueles ciladas, né, aquelas armadilhas que eles arrumam ali. Então eles vão ser muito bem treinados. Por quê? Porque eles estão indo para uma guerra, né? E então eles vão ser treinados naquela área ali. A mesma coisa é no mundo espiritual. Lá no livro de Efésios 6, versículo 10, Jesus ensina sobre a armadura de Deus. Né? Por quê? Por que uma armadura? Porque nós estamos numa batalha espiritual. É invisível, você não vê. Mas nessa batalha espiritual nós temos o adversário, que a Bíblia diz o seguinte, que o diabo, vosso adversário, ele anda em vosso derredor, procurando a quem possa tragar. E Deus é o general, né? Jesus é o general. Por quê? Porque ele conhece todas as estratégias do inimigo. Nós não conhecemos, porque ele é invisível. Mas Deus, ele conhece todas as estratégias, sabe onde ele costuma atacar, sabe onde as armadilhas, né, que ele arma para as pessoas caírem na tentação. Então Deus vai treinar a gente nesse campo de batalha, para que a gente possa ser pessoas firmes, né? Não cair mais, conhecer as armadilhas, as ciladas, as astutas dele, e a gente ser pessoas firmes na fé e não cair. Eu até outro dia, eu um testemunho aqui no meio do podcast. Eu fui até a oficina onde meu filho trabalha, que ele trabalha de torneiro, né? De roda, essas coisas assim. E aí eu fui lá, tinha que fazer um serviço no meu carro. Aí ele, mãe, leva lá, que os meninos lá, pessoal, maneirinho, vai dar uma ajeitadinha lá. E aí eu fiquei observando, né? Quando eu cheguei lá, o pessoal lá da oficina lá, um mexendo numa coisa, outro mexendo no outro. E eu estava observando eles lá enquanto eu estava esperando. E eu estava falando, poxa, o conhecimento, a habilidade, isso é muito importante. Entendeu? Por quê? Porque eu estava vendo lá, eles rodando assim, ó. Eu chegava lá, rodava, ó, tá acontecendo isso aqui. Isso aí. Ele fala certinho o diagnóstico da roda. Eu ficava assim, eu falava, é só eles olhar, rodar, mexer na roda, mexer no carro. Mecânico, tem mecânico que só em olhar para o carro já sabe o que está acontecendo com o carro. Então, conhecimento também é muito importante daquela área que você executa, né? No caso deles, a área deles era oficina, a área deles é carro. E a nossa área, que é do cristão, né? O cristão tem batalha no mundo espiritual. Então ele tem que ter também o conhecimento. Porque você vai para uma área espiritual sem estar preparado, sem saber nada, sem saber que arma que usar, onde que o inimigo te ataca. Então isso que a Natasha estava falando é muito importante. Jesus treina a gente, que é para a gente ser soldados firmes ali e vencer. Porque o inimigo, ele tem as astutas, ciladas dele, né? E a gente tem que se armar com a palavra, com conhecimento e amadurecer. Cada vez que você amadurece, você, naquilo que você faz, como eu falei, o rapaz chegou lá, só rodou as rodas, né, do carro, estava no elevador. Essas duas rodas aqui, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Foi certinho, mas por quê? Ele tem ali já uma certa experiência. Ele tem uma maturidade naquilo ali que ele já faz. No começo, talvez ele chegou e nem sabia que era assim. Mas depois ele foi tanto fazendo roda, fazendo as rodas, que agora ele já aprendeu a diagnosticar só em mexer. Então é a mesma coisa que você falou. A gente vai chegando numa maturidade espiritual que você já sabe, né? Você chega a certas situações que você já sabe o que fazer, você já sabe como agir, você já sabe a estratégia do inimigo, então você vai amadurecendo na fé. É como está dizendo aqui no versículo 14, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Como a senhora deu o exemplo aí, né? Desses mecânicos, vai ver a primeira vez que chegou uma situação daquele problema ali, eles não souberam o que era, não sabiam identificar. Mas às vezes de tanto chegar o mesmo problema, eles já são acostumados, entendeu? Eles, só de ouvir ali o som, eles, é tal coisa. Por quê? De tanto eles estarem ali sempre naquele
ambiente ali de trabalho, sempre tendo que resolver, às vezes, a mesma questão. E isso daí é importante a gente saber por quê. Naquilo que a gente tem mais dificuldade de aprender, é naquilo ali que a gente mais vai ser treinado. Então, por exemplo, se você tem muita dificuldade de perdoar uma ofensa, você vai ser muito treinado nessa área. Ou seja, vira e mexe vai ter alguém que vai te ofender. Por quê? Porque você tem que aprender a perdoar, porque é um mandamento de Deus. A palavra do Senhor diz que a gente não pode, né? Que a gente tem que perdoar, a gente não pode guardar mágoa, não podemos guardar ressentimento. Então, perdoar o nosso próximo faz parte da nossa maturidade espiritual. Então, nós precisamos perdoar, porque é um mandamento do Senhor. E se você tem muita dificuldade disso, você vai ser mais treinado nessa área, porque você precisa. Gente, o incrível da escola do Espírito Santo é que você nunca vai ser reprovado. Você tem que ser aprovado, entendeu? Então, assim, se você está 10 anos na igreja e você ainda não aprendeu a perdoar, até que Cristo venha, você vai ser treinado. Deus não vai desistir de te ensinar, de te treinar a perdoar o seu próximo, entendeu? Porque Ele só pode te aprovar. O Senhor não te reprova, o Senhor não desiste de você. E o Senhor, Ele deseja o seu crescimento espiritual. Então, naquilo que a gente tem mais dificuldade, é onde nós mais vamos ser treinados. Porque o nosso treino é o que vai gerar a nossa maturidade espiritual. Se nós não formos exercitados na palavra do Senhor, não tem como a gente evoluir e crescer espiritualmente. E essa não é a vontade do Senhor. Precisamos crescer, amadurecer, porque o Senhor deseja nos usar para um propósito maior. O Senhor deseja nos usar para ensinar outras pessoas, como Ele falou aqui, né, no versículo 12. Ele falou, gente, pelo tempo que vocês já estão aí, vocês já eram para estar ensinando outras pessoas, mas vocês ainda estão tendo que aprender os primeiros ensinamentos. Então, nós precisamos se permitir, né, amadurecer, porque o Senhor, Ele vai ensinar a palavra dEle, Ele vai usar pessoas para pregar o Evangelho, só que é a nossa parte de colocar em prática, né, porque eu posso saber o que está escrito, eu sei que eu tenho que perdoar, mas se alguém me ofender, é a minha escolha de obedecer essa palavra ou não, é a minha escolha de perdoar ou não. E se eu aprendo a perdoar, aprendo a abrir mão da minha razão de estar ofendido, né, e abrir mão ali do meu direito, né, de estar ofendido e decidir perdoar aquela pessoa, é isso que vai gerar cada vez mais o nosso crescimento espiritual. E do contrário que a gente pensa, quanto mais a gente pratica a palavra de Deus, por mais que às vezes parece difícil renunciar, parece difícil colocar uma palavra em prática, a verdade é que quanto mais a gente se esforça para colocar ela em prática, mais fácil ela vai ficando. Talvez se você acabou de se converter, né, um novo convertido, talvez para você seja muito difícil dar o outro lado da face e perdoar uma pessoa. Mas quanto mais você vai perdoando e perdoando ao longo do caminho, você vai amadurecendo, isso vai se tornando algo muito mais comum, vai se tornando algo muito mais fácil. E aí você vai amadurecendo, podendo ensinar, instruir outras pessoas, não só com palavras, mas principalmente com o seu exemplo. Então, é um exemplo, pessoal, que a gente pode estar dando. Mãe, Deus abençoe, tá? Paz do Senhor, também amamos a Senhora. Então, um exemplo, pessoal, de alguém que passou por isso foi o Davi. O Davi, ele era um guerreiro, mas antes dele se tornar um guerreiro, ele foi treinado por Deus. Antes dele lutar com gigantes, né, com Golias, ele lutou com o urso, ele lutou lá com o leão. Deus já treinava Davi. E Davi, ele não foi treinado assim pelo exército humano. Ele foi treinado pelo próprio Deus no mundo espiritual. E nós que lutamos, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é carne e sangue, e que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. Então, o que acontece?
a gente lutamos no mundo espiritual, então nós somos treinados pelo próprio Deus. Esse treinamento não adianta um ser humano treinar você. A única coisa que pode acontecer é que Deus usar os instrumentos dele para ensinar a palavra, né? Mas, além do ensinamento da palavra, no dia a dia nós somos treinados pelo próprio Deus, como foi Davi. E aquele treinamento de Davi tornou ele um grande guerreiro, mas grande guerreiro mesmo. Davi teve muitas vitórias, muita vitória. Então, a importância, né? E teve mesmo outros nomes, como Josué, pessoas que foram treinadas ali e se tornaram grandes guerreiros de Cristo. E como a Natasha falou aqui, às vezes, mas não é fácil você oferecer o outro lado da face, né? Você dá o outro lado da face. Eu sou uma pessoa que eu já levei um tapa na cara, dentro da igreja, né? E perdoei a pessoa e tudo, mas dar o outro lado da face, eu ainda também não dei não, porque ainda tá aqui aí, né? Só bateu mesmo, mas não levou não, tá aqui no lugar aí. Meu Deus. É para descontrair um pouquinho, né? Ai, Jesus. Eu sinceramente não esperava por essa. Eu falei, dá o outro lado da face, dá, não deu não, entendeu? Jesus. Ainda tá aqui no lugar aí. Ai, ai. Tem gente que fala assim, mas você não, eu não vou com a cara do fulano. Claro que não, cada um vai com a sua cara. Não é não? Você vai com a sua cara e vai com a cara dele. Se você for com a cara dele, aí como é que vai fazer? É troca de cara, hein? Ai, Jesus, vou voltar pra linha de raciocínio. deixa ela se recompor, pessoal. Pois é, né? Tá vendo? Aí ela já tem uma maturidade tão espiritual, tão formada, que ela já sai, já entra e tá tudo tranquilo. Eu não, eu preciso de um tempo pra me recompor. Viu? É maturidade. Calma, vou chegar lá. Então, chegamos aqui, né, nessa primeira parte. E aí, nós vamos falar, né, qual a importância da nossa maturidade espiritual na igreja, né? Aí, como ela disse aqui, a gente ouve a palavra, mas vamos ter um treinamento ali com o Espírito Santo, porque a maturidade espiritual, ela é algo pessoal, gente. É um treinamento, né, do Espírito Santo com você. O pastor vai ali, ele ensina a palavra para todo mundo, né? Mas isso é importante a gente saber, vamos falar sobre isso agora, que cada um tem ali o seu tempo de amadurecer espiritualmente. Não é porque, um exemplo, tem uma igreja onde o pastor ele prega o verdadeiro evangelho, né? Ele leva ali a obra de Deus a sério, está ensinando o que está escrito, certo? Só que ali tem um povo, né? As pessoas estão ouvindo a palavra, sendo que o amadurecimento espiritual, ele é algo individual, né? Um exemplo assim, 10 pessoas vão ouvir uma mesma palavra, só que cada um vai amadurecer num tempo diferente. Por quê? Porque depende do coração de cada um, se a pessoa é ensinável, se a pessoa ela aceita aquele ensinamento ali do Senhor, se ela aceita o treinamento do Senhor, né? Tem gente que tem ali um coração mais quebrantado. Jesus disse que eu tenho que perdoar. Então ela se esforça ali ao máximo para colocar aquela palavra já em prática. Outros que ainda não, né? Outros que ainda já querem muito abraçar ainda a sua razão e tal, e não, acha que não é assim, sair perdoando. Então vai ter ali o tempo de maturidade de cada pessoa é diferente uma da outra, né? Mesmo que estejam todos aprendendo ali do mesmo pastor, uma palavra realmente inspirada pelo Espírito Santo. Isso é muito, muito importante a gente saber, né? Para que a gente consiga lidar com as pessoas na igreja. Por quê? Primeiro a gente precisa entender que a igreja é uma comunidade de pessoas que tem mentalidades diferentes, até que a mente de Cristo seja formada em cada um. Tem um nível de fé e de maturidade diferente um do outro. Então nós precisamos amadurecer espiritualmente para entender isso, que cada pessoa vai aprender num ritmo diferente. É como literalmente uma escola.
pode ter um professor só, né? Que o nosso professor é o Espírito Santo. É uma palavra. Então, assim, numa escola é um professor ensinando ali 40 alunos, né? Só que não é uma aula de matemática, por exemplo, todo mundo aprendeu continha de dividir? Não. Por mais que seja o mesmo professor, a mesma explicação, tem gente que vai entender na primeira aula. Outros não. Outros vão precisar de um reforço. Vão precisar que a professora chegue ali, ó, um a um, e explique melhor, com mais cuidadinho, para que ele entenda e aprenda a fazer aquela continha. Assim é a igreja. Por mais que seja um pastor, o Espírito Santo esteja usando ali, o Espírito Santo está ensinando a todos a mesma coisa, cada um vai ter o seu tempo de aprendizagem. E nós precisamos entender isso. Por quê? Vamos lá no livro de Romanos 15, versículo 1. Lá no livro de Romanos, capítulo 15, no versículo 1, nós vamos ver a importância. Por que é importante cada um de nós, né, alcançarmos um nível de maturidade espiritual. Primeiro, nós já entendemos aqui que é importante porque a igreja são pessoas umas diferentes das outras, né? Com um nível de fé diferente da outra, um nível de entendimento diferente do outro. E cada um tem ali o seu tempo de aprendizagem, né? O seu tempo ali de entender, né, a palavra do Senhor. A gente vê isso no exemplo de Lídia, né? A palavra do Senhor diz que a Lídia, ela servia ao Senhor. Ela servia ao Senhor e ela estava ali ouvindo Paulo pregar e Deus abriu o entendimento dela, abriu o coração dela para que ela pudesse estar atenta ao que Paulo pregava. E só então ela foi batizada. Então a gente vê que talvez a Lídia podia estar servindo ao Senhor há 10, 15 anos e ainda não era batizada. Por quê? Porque o coração dela ainda era fechado. Então isso acontece dentro da igreja. Pessoas estão ali ouvindo a palavra, mas talvez por algum motivo o coração dela ainda está fechado, ela ainda não conseguiu entender aquela palavra como deveria. Então ela ainda não tem praticado aquela palavra. E nós precisamos ter maturidade para poder esperar o tempo de amadurecimento espiritual de cada um. A gente não pode achar que porque a gente já entendeu, a gente já amadureceu, a gente já aprendeu, o outro que está ouvindo ali o mesmo tempo que a gente também já teria que estar no mesmo nível de fé. Não é assim que acontece. Vamos lá. Livro de Romanos, capítulo 15, no versículo 1, diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Essa é a importância da gente ter o nosso amadurecimento espiritual, porque nós vamos ter que suportar os mais fracos na fé, os mais imaturos espiritualmente, aqueles que ainda estão chegando agora para conhecer o Evangelho. E eu estava meditando nessa palavra hoje, né, enquanto eu estava estudando, que o Espírito Santo, ele estava falando no meu coração que a maturidade espiritual, ela não tem a ver com o tempo que você está na igreja. A maturidade espiritual, ela não tem a ver com os anos que você congrega, porque a maturidade espiritual, ela vem conforme você aprende a palavra do Senhor e você se permite ser treinado, como a gente já falou. A gente precisa aceitar os treinamentos de Deus. Então, por exemplo, se eu ouvir há 10 anos atrás que a minha luta não é contra a carne e contra o sangue, eu ouvi essa palavra. Só que eu só vou amadurecer espiritualmente nesse aspecto quando eu conseguir colocar essa palavra em prática. Quando eu não debater mais, eu aceitar que a minha luta não é contra a carne e sangue e aprender a lidar, né, com a pessoa de forma espiritual, orando por ela, intercedendo para que ela seja livre e não me ofendendo mais por aquilo que o inimigo muitas das vezes usa as pessoas para fazer contra a gente. Inclusive a Lídia, era o que acontecia com a Lídia. A Lídia, ela estava na igreja, ela servia a Deus, de repente ela já estava muitos anos,
mas ela ainda não tinha maturidade espiritual, porque ela não entendia. O coração dela ainda era fechado. Então, não é o tempo que se está ali, é como você entende, né? E aceita, né, o Evangelho de Cristo. Porque, na verdade, entre você ouvir e aceitar, há uma grande diferença. Né? Porque ouvir, quando Jesus fez aquele discurso lá no livro de João, tinha uma grande multidão ali que ouvia. Mas poucos aceitaram o que ele falou. Ouviram, né? Ah, que nada, que é esse homem que está falando isso aí? Então, entre você ouvir e aceitar, uma diferença. Mas a Lídia, ela era uma mulher que ela servia a Deus, ela era de Deus, estava lá na igreja, aquela coisa toda, mas ela não tinha uma maturidade espiritual, porque o coração dela era fechado. Só quando o coração dela abriu para o Evangelho, que ela conseguiu entender, que ela amadureceu e a família dela foi salva. E você também está falando aí, esse texto, né? Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Na verdade, o Evangelho de Cristo, principalmente pastores, obreiras, pessoas que fazem, tem algum cargo na igreja, assim, algum chamado, um ministério, ela tem que aprender a fazer isso, porque ela tem que entender que Jesus não veio chamar os justos, ele veio chamar justamente os pecadores. Então, o que mais a gente vai lidar é com falhas dos outros. Entendeu? Não vai vir todo mundo. Forte. Não vai vir pessoa tudo santinha, pessoa tudo convertido para você. Não vai. É como se fosse, eu dei um exemplo aqui, gente. Eu sei que pode estar sendo um pouco masculino, tá? E, poxa, o pastor está falando tanto de oficina ultimamente, mas é igual uma oficina. O cara trabalha com lanternagem. Não vai um carro inteiro lá para ele. Vai um carro podre, um carro que bateu, um carro que amassou. Vai o carro que tiver com problema. Agora chega lá, não, meu carro já está bom. Então, vamos fazer o que lá, então? Né? Não precisa lá. Você só vai no mecânico, numa oficina, levar o seu carro se tiver algum problema. Ou uma pessoa, por exemplo, Jesus deu esse exemplo. Os bons não precisam de médico. O que a pessoa vai fazer? Se ela tem o quê? Nada. Se ela está se sentindo bem, então vai fazer o quê? Entendeu? Só vai ao médico quem está se queixando de alguma coisa. Ó, tô com uma dorzinha aqui, alguma coisinha ali, aí ela vai lá ver o que está acontecendo. Então, a igreja também, quem vai chegar lá são pessoas com problemas, né? Eu, por exemplo, eu que sou uma pastora, eu tenho que ter paciência. A maioria das pessoas que ligam, mandam mensagem e me procuram são pessoas com problema. Eu tenho que estar disposta a ouvir o problema da pessoa, tem que estar disposta a orar junto com a pessoa, ajudar a pessoa, né? Claro que a gente se alegra com o que se alegra, né? Aqueles que ligam contando testemunho, foi abençoado, glória a Deus, mas a maioria que procura o pastor é problema, porque a maioria que procurava Jesus era problema, era leproso, era paralítico, era a mulher que estava com a filha dentro do demoniado em casa, entendeu? Era aquele que o filho dele estava o pai do jovem lunático. Você vai ver que quem chegava perto de Jesus, todo mundo ia atrás de Jesus. Mas para quê? Para resolver os seus problemas. Entendeu? Então, se eu não tenho paciência para suportar os fracos, como que eu vou exercer o ministério? Né? Aí as pessoas vão atrás de você. Quanto mais você for usada por Deus, mais pessoas vão atrás de você. Para resolver o quê? Os seus problemas. Entendeu? Então é assim. Aí, pastora, meu casamento está acabando. Ai, ora por isso. E às vezes a pessoa está em pecado, está toda errada. Tá, mas também nós não podemos julgar. Porque Jesus vai mandar até a gente os pecadores mesmo. Tá em pecado? Vamos ajudar o pecador a se consertar, ué. Aí a gente vai fazer, tá passando isso porque está em pecado, morre para lá. Jesus não fazia isso. Né? Jesus confrontava ali, explicava, olha, você tem que abandonar isso aí e tal. Teve até uma parte que ele falou, convertei-vos, né? O Pedro falou, para que seja apagado os vossos pecados. A intenção de Deus é sempre ajudar, até a pessoa sair do pecado, orar, né? Aquele paralítico que foi até ele, eu acredito que ele foi, o problema daquele paralítico era pecado.
Porque ele chegou lá paralítico e tal. Aí, o que falaram para ele? O que Jesus falou para ele logo de cá? Olha, os seus pecados... Não, primeiro ele falou assim, levanta... Foi primeiro que ele falou isso? Pega o seu leito e vai para casa, né? Não, perdoados estão os seus pecados. Não, perdoados são... ele falou, perdoados estão os seus pecados. Aí o pessoal, quem é esse para perdoar pecado? Então, quer dizer, até a pessoa que vem até a gente com pecado, o nosso dever é ajudar ela com o pecado dela. Vamos orar, olha, esse pecado, isso aí que você está fazendo, desculpa falar, não estou falando para te ofender, mas é um pecado. Você tem que parar com isso aí, esse relacionamento que você está, não está legal. Você vai tentar tirar a pessoa do pecado. A Bíblia diz isso. Ó, isso aí que você está fazendo, a Bíblia falou que você tem que obedecer seu pai e sua mãe. Você não pode tratar seu pai e sua mãe assim. Aí você está vendo que a pessoa tem dificuldade de tratar o pai e a mãe bem. O que você vai fazer? Você vai orar, jejuar pela pessoa para tirar a pessoa do pecado. Entendeu? Então, de qualquer forma, nós fomos chamados para isso. E pastoras, tá no mesmo ofício que Jesus estava, o resolvedor dos problemas de certa parte, entendeu? Né? Não que a gente seja aquela pessoa que vai fazer um milagre, mas nós somos os intercessores. Aquele que vai te explicar, se você vai no médico, o médico vai fazer lá o exame e vai falar para você, ó, isso aí é isso aqui que está acontecendo, entendeu? Foi um mau jeito que você deu no nervo, ele vai falar lá o que é. E como que a gente pode resolver isso? Aí você vai tomar esse remédio aqui, entendeu? Aí você vai para a igreja, Deus vai falar, ó, isso aqui é pecado, você tem que sair fora disso aí, entendeu? Para você poder, o inimigo não agir na sua vida. O que a gente pode fazer? Ó, pede perdão a Deus, vamos orar, entendeu? É isso que é o evangelho. Então você tem que ter paciência com os mais fracos, porque tem pessoas que têm muita facilidade, não está igual você, elas não conhecem as estratégias do inimigo. Então tem pessoas que toda hora você prega, ora, a pessoa vai lá e puf, cai na tentação de novo. Você ora, prega, a pessoa puf, vai lá. Você tem que ter paciência, entendeu? Como Jesus teve. Você não pode desistir, mandar a pessoa sair da igreja, nada disso. Tem que ter paciência, que é aquele mais fraco. Como a Natasha que falou, tem pessoas que aprendem com muita facilidade. Logo a pessoa vê, não, tá certo, vou fazer. Mas tem pessoas que às vezes insistem um pouquinho, ela tem dificuldade de entender ainda o que Jesus fala, igual a Lídia. A Lídia, ela era assim, o coração dela era fechado, ela estava ali, ela ouvia, mas ela não entendia como os outros entendiam. Então esses a gente tem que ter paciência, né? Como igualzinha a Natasha falou, às vezes numa escola tem aqueles que aprendem rápido, mas tem aqueles que já estão lá, passam vários anos ali, ainda está naquele mesmo negócio ali que ele não saiu, mas os professores não desistem, continuam insistindo, ó, paga uma explicadorazinha para ajudar, entendeu? E é assim. É isso aí. Então a gente já sabe que a nossa maturidade espiritual, ela não vem pelos anos que estamos na igreja. Isso quer dizer que uma pessoa que está 2 anos na igreja, ela pode sim se tornar uma pessoa mais madura espiritualmente do que uma que está com 10 anos, que está há 10 anos na igreja. Porque depende muito da atenção que você dá à palavra do Senhor, do entendimento que você aplica àquela palavra e principalmente do quanto você pratica aquela palavra, né? Porque como a gente falou aqui no início, o Espírito Santo vai nos ensinar a palavra dele na igreja e nós vamos ser treinados, vamos ser experimentados nessa palavra. Então vai surgir uma situação na sua vida que é uma oportunidade de você praticar aquela palavra que você aprendeu. Se você for rápido, né, e para poder praticar isso, você buscar ali em Deus força para praticar aquela palavra, o seu amadurecimento espiritual vai sendo mais rápido, né? Então, nós precisamos desse amadurecimento espiritual para poder suportar, né, aqueles que ainda estão crescendo no Evangelho, aqueles que ainda estão aprendendo a palavra de Deus. Porque, gente, a forma como nós vamos tratar essas pessoas é muito importante. A nossa maturidade espiritual ela é muito importante para que a gente possa representar a Cristo, até mesmo dentro da igreja. Porque, um exemplo,
Quantas pessoas, né, eu já vi que às vezes está na igreja, tem uma maturidade ali espiritual, já está na igreja um bom tempo e elas ficam assim meio indignadas com o novo convertido. Tipo, meu Deus, como que esse novo convertido, sei lá, pode vir com uma roupa dessa para a igreja? Será que ele não tem senso e tal? Uma roupa, sei lá, transparente, que ideia, vir assim. Só que, gente, eles não têm uma maturidade espiritual, às vezes eles ainda não entenderam ali o que é o ambiente da igreja. E eu sei, às vezes a gente pode pensar, nossa, todo mundo teria um senso, mas às vezes não tem, gente. Então a gente tem que ter aquela maturidade espiritual para poder não afastar a pessoa de Deus por causa de uma coisa boba, e a gente vai ler sobre isso daqui a pouquinho. Só vamos ler aqui. Só um minutinho. Essa parte que você falou da roupa, né? Eu estava em casa e me mandaram uma mensagem. Ah, pastor, eu queria ir no culto, aí na igreja. Uma pessoa queria vir fazer uma visita. Aí eu falei, claro, aí que horas é o culto? É tal hora. Ah, pastor, olha só. Houve um negocinho aí comigo aí, né? Ela passou por uma situaçãozinha assim dessas enchentes aí que teve aí, né? E eu perdi muita coisa, perdi uma roupazinha minha. Poxa, eu tô de bermuda, tem problema eu ir aí no culto de bermuda? Eu falei, não, problema nenhum, minha filha, pode vir. Aí ela veio pro culto, participou do culto, gostou do culto, aquela coisa toda. Aí fui, atendi ela, abracei ela, foi embora. Aí depois ela mandou uma mensagem no WhatsApp. Poxa, pastor, que culto abençoado, glória a Deus. Me manda os diazinhos aí da semana aí, que eu tô querendo voltar aí no culto. Então a gente tem que ter sabedoria, né? Uma alma é muito importante para Jesus. É como você falou, às vezes a pessoa tem, no caso assim, né, uma dificuldade. Eu quando fui para a igreja, me faltava roupa decente, porque eu era do mundo. Então eu queria ir para a igreja, a minha roupa era tudo aquilo ali. Aí depois até que eu arrumei umazinha decente, só ficava indo com aquelazinha ali, sempre repetindo. Então a gente tem que ter sabedoria para abraçar a pessoa, para entender, para mostrar o Evangelho de Cristo. Não uma religiosidade, mas o amor de Cristo, né? Porque, por exemplo, independente da roupa dela ou não, ela era uma pessoa importante para Jesus. Hoje a gente não está quase vendo as pessoas amar os outros, né? Tentou ensinar, a pessoa pecou de novo, deixa pra lá, mas deixa pra lá, gente. Jesus não abriu mão daquela pessoa, não. Jesus, ele morreu, pagou um alto preço pela vida daquela pessoa. Então, cada pessoa para Jesus é muito especial. Uma alma para Jesus vale muito. Pra gente simplesmente deixar pra lá e pronto, entendeu? E a pessoa só vai mudar roupa quando houver uma mudança no coração. Se a pessoa está vindo para conhecer o Evangelho, né? Por que ela vai mudar roupa se ela nem conhece Jesus, não sabe nem o que é o Evangelho ainda? Então, assim, não adianta ela fazer por fazer, tem que ser uma decisão que vem do coração, né? Jesus gosta daquela transformação que vem de dentro para fora. Eu acho que é por isso que Jesus ele não se preocupa tanto da pessoa vir já no modelinho, sabe? Tudo certinho, não, porque não adianta também a pessoa estar com uma vestimenta comprida, toda tampada, mas o coração ainda não ser transformado, não ter aquela maturidade espiritual. E por que isso? Lá no versículo 7, Romanos, capítulo 15, no versículo 7, diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus Pai. Então, se nós já temos alcançado um nível de maturidade espiritual, a gente não pode se esquecer que um dia nós não tínhamos essa maturidade. Um dia nós éramos leigos, né? Um dia a gente ainda estava aprendendo a palavra de Deus. E alguém, com certeza dentro da igreja, foi paciente para esperar o nosso amadurecimento espiritual. Foi paciente para esperar o nosso crescimento espiritual. Então aqui a palavra do Senhor está nos orientando a receber essas pessoas da mesma forma que Cristo nos recebeu. Jesus não obrigou a nossa mudança do dia para a noite, né? Se você é uma pessoa madura espiritualmente, você sabe que você ainda está em um processo de amadurecimento.
Porque a palavra de Deus diz que nós crescemos de fé em fé e glória em glória. Então, até que o Senhor venha, nós ainda estaremos amadurecendo. Então, não é porque a gente tem um pouco mais de maturidade do que uma outra pessoa que a gente vai desprezar ela, né? Ou que a gente não vai ser paciente com o tempo de mudança e de transformação dela. Não. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor, Ele nos aceitou como a gente veio. O Senhor foi paciente com a nossa mudança, com a nossa transformação, né? A gente vê o exemplo de Pedro, né? Pedro deu um trabalhinho para Jesus, gente, porque Jesus ensinava, e Pedro vira e mexe umas ideias lá que Jesus tinha que ir consertando. Jesus foi muito paciente com Pedro. E eu sei que às vezes a gente fala de Pedro, mas a gente é igual a ele. Quantas vezes a gente já bateu o pé com o Senhor a respeito de algum ensinamento, de alguma coisa, e o Senhor foi paciente. Mas ainda pra bem que a nos gente instruir. não chegou a arrancar a orelha de ninguém, né? Bom, a gente não, vocês já, não sei. O Pedro até a orelha arrancou. Então, esse amadurecimento que você falou, também, pessoal, ninguém muda a força. Ah, porque vem, não quer mudar. Não. Esse amadurecimento, se nós somos maduros espiritualmente, nós vamos gerar aquela vida. O apóstolo Paulo, ele disse assim: eu sinto como dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Como assim? Como é que você vai gerar? Você gera a pessoa ensinando a palavra e orando. Em oração, em jejum, para que aquela pessoa, aquilo que você está vendo de errado naquela pessoa, você vai orando, vai jejuando, até Deus restaurando, mudando o caráter, o jeito daquela pessoa. Isso aí é gerar uma pessoa, entendeu? Em oração, buscando a Deus, jejuando pelaquela pessoa, ensinando a palavra. Daqui a pouco aquela pessoa vai... Jesus Cristo vai sendo formado naquela pessoa. Até que uma hora acontece aquela hora que Paulo tanto queria, né? Até que Cristo seja formado, que acontece um novo nascimento. Que aí a pessoa nasce para Cristo, é formado na palavra, a pessoa se firma ali na palavra de Deus, e você sabe que você teve aquela parcela, aquela paciência, gerando aquela pessoa. Por exemplo, eu, né, eu sou uma pastora. Ah, pastora, a senhora já tem maturidade, já alcançou o reino do céu? Não. Como a Natasha falou, de fé em fé, de glória em glória. Eu, a cada dia que passo com Jesus, a gente vai amadurecendo mais. Porque eu vou aprendendo coisas com Jesus hoje que ontem eu não sabia. Amanhã eu vou aprender coisas que hoje eu não sei. Então eu passo assim, tempo em tempo. Por exemplo, daqui a um mês eu vou olhar para hoje e vou falar: poxa, como eu amadureci. Eu pensava que eu já sabia nada, aprendi coisas novas. A gente vai aprendendo. Como o nosso pastor fala, que a gente vai subir para a glória aprendendo. Então, tem pessoas que têm muito mais maturidade espiritual do que eu, entendeu? Eu estou um certo caminho, um certo determinado caminho. Tem pessoas que ainda está vindo, está um pouquinho perto, ainda está um pouquinho mais distante, e tem pessoas que estão mais do que eu, entendeu? E a gente vai amadurecendo assim. Então, eu até onde eu já cheguei, eu lido com pessoas que eu sei que a pessoa, assim, eu vejo que elas são ainda criancinha espiritual. Então, é como se você visse uma criança fazendo coisa errada, entendeu? Aí ficar o dedinho na tomada e pula, faz um negocinho, você releva, porque é criança. Tem certas coisas que você dá um alerta, porque é perigoso. Ver a criança enfiar o dedinho na tomada, vai falar: olha, não faz isso não, entendeu? Mas, geralmente, eu vou ensinando a palavra e eu lido com pessoas, né? Com alma, com vidas, que eu vejo que a pessoa não tem o mesmo entendimento, a mesma visão espiritual que eu. Eu sei que a pessoa ainda assim não está enxergando, né, algumas coisinhas. Mas o que eu faço? Eu uso a sabedoria, eu prego, brinco, vou tratar a pessoa bem, que Jesus mandou amar a pessoa. E eu vou orando e jejuando para que Deus venha amadurecendo aquela pessoa. Entendeu? Claro que tem pessoas que nascem no mundo espiritual, né? Rápido. Tem outros que demoram. Já viu quando aquela gravidez já vai para 40 dias? Não é normal.
Entendeu? Tem uns que já vai passando do ponto. Aí eu falo, Deus, Senhor, cuida dessa pessoa que ela já está passando um pouquinho do ponto de amadurecer. Mas é assim que a gente vai fazendo, né? Tem que ter paciência com aqueles que ainda não têm o mesmo nível, a mesma maturidade, entendeu? Assim como eu sei que tem pessoas, por exemplo, como o meu pastor, né, que tem o dobro do evangelho, dos anos de evangelho, da maturidade, eu acredito que eu devo fazer coisas que talvez ele não fala, mas ele tem paciência comigo, aí vai lá, ora comigo, entendeu? Até eu amadurecer, e assim a gente vai indo, pessoal. É isso aí. E o nosso amadurecimento espiritual, ele é importante justamente para que a gente ajude outros, né? A trilhar esse caminho que a gente passou, né? Nós fomos treinados, passamos por isso, e então a nossa vida se torna um testemunho, né? Às vezes você era uma pessoa que, por exemplo, tinha muita dificuldade de perdoar, e aí você foi treinado, graças a Deus aprendeu a perdoar. Aí você conhece uma pessoa que também tem dificuldade de perdoar, você pode passar, né, através do seu amadurecimento espiritual, a sua experiência. Olha, eu também demorei muito a perdoar, e aí eu sofri, aconteceu isso e tal, mas depois que eu aprendi a perdoar, aconteceu isso, foi bem mais fácil para mim e tal. Então o seu amadurecimento espiritual se torna um exemplo, se torna um testemunho para aquela pessoa. Lá no livro de... Só um minutinho, o corpo está falando aqui. E você ter sido treinado e você aprendeu aquilo ali, não significa que você não pode falhar. Entendeu? Eu já vi profissionais no trabalho que exercem aquela profissão há anos. Há anos que ela trabalha pedreira, há anos que trabalha em construção. Pessoas em oficina, há anos que trabalham naquilo ali, e às vezes a pessoa errar. Às vezes chegar um dia ali, a pessoa faz aquilo todos os dias, mas chegou um dia que ela falhou naquilo ali, sem querer estragou uma peça, sem querer estragou material, entendeu? Falhou, porque o ser humano, ele é falho, né? Isso pode acontecer. Às vezes teu patrão releva, poxa, eu vou relevar porque eu sei que você não é assim, foi um incidente, aquela coisa toda. Então, por exemplo, você foi treinado por Deus para perdoar, amar seu inimigo e outras coisas mais. Mas pode ser que um dia você esteja um pouquinho mais fragilizado na oração ou alguma coisa, uma situação que você esteja passando, que o inimigo pode se aproveitar disso e acabar atacando você e você tendo aquela falha. Mas quem é de Jesus, ele não fica prostrado. A palavra de Deus diz o seguinte, que se caíres e não ficar prostrado, o Senhor te levantará. Então, uma pessoa de Deus, ela não significa que ela não falha, ela significa que ela confia em Deus, ela recorre a Deus, e se ela falhar, ela confia no perdão de Deus, na palavra de Deus, e recorre a Ele, e Ele socorre, como sempre, né? Aleluia, graças a Deus. Lá no livro de Romanos, estamos aí bem pertinho, no capítulo 14, no versículo 1. Romanos 14, 1. Diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Né? Aqui continua, né, o apóstolo Paulo continua ensinando aqui a mesma linha de ensinamento. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Aqui nós vemos que a maturidade espiritual, como nós já falamos no início, é algo individual. Todos podem estar ouvindo uma mesma palavra, podem estar sendo ensinados ali por um mesmo pastor, né? Está sendo ensinado pelo Espírito Santo, mas cada um tem o seu tempo de amadurecer, né, espiritualmente. Então nós precisamos ter uma maturidade espiritual para entender que o amadurecimento de fé
é individual, é de cada um, não é algo que nós vamos fazer. Como a gente falou aqui, quando a gente amadurece espiritualmente, nós podemos compartilhar um testemunho, né? Nós podemos falar um pouco das nossas experiências e tal. Só que o amadurecimento espiritual, ele vem do próprio Deus, porque é o Espírito Santo que vai treinar, que vai ensinar aquela pessoa. Então não é algo que vem de nós. Então a gente não deve se indignar com aqueles que às vezes estão dentro da igreja, às vezes até mais tempo do que a gente, mas que ainda erram em certo ponto, que ainda não amadureceram em certo aspecto. Nós não devemos julgar essa pessoa, nós não devemos desprezar essa pessoa com o pensamento de que essa pessoa não obedece porque ela não quer, ela não faz porque ela não quer. Não é o nosso dever, não é o nosso posicionamento julgar aquela pessoa, desprezar, ou até mesmo contender, como falou aqui no versículo 1, né? Nós não devemos contender sobre essas coisas. A gente tem que deixar cada um sendo ensinado pelo Senhor. A nossa missão como discípulos de Jesus é ensinar a palavra, não é contender com a pessoa a respeito da palavra. E ainda mesmo que a pessoa não vá mudar, porque a Bíblia diz que o joio e o trigo crescem junto. Por exemplo, o Judas ele não ia mudar. Ele estava ali junto com Jesus, mas Jesus até sabia que ele não ia mudar, entendeu? Mas você não vê Jesus e os discípulos criticando Judas. Que é isso? Como é que pode? Houve todo dia Jesus está ali roubando a sacolinha, ladrão. Será que ele não sabe? Já não ouviu Jesus falar que os roubadores não herdarão o reino do céu? Não, eles não estavam, porque a posição ali é ensinar e você orar, né, uns pelos outros, porque por isso que Jesus falou, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque uma das coisas que faz você tropeçar e cair é você ficar olhando muito para o erro dos outros. Porque nós temos que olhar para a nossa vida com Deus, porque cada um vai responder segundo as suas obras, entendeu? Se você for olhar para o erro de alguém, olhe apenas para você orar pela pessoa e observar nós mesmos com Cristo, entendeu? Isso faz parte da nossa maturidade. Porque isso é até uma armadilha do inimigo, porque o joio e o trigo crescem juntos. Então ele pode implantar joios na igreja, entendeu? Na intenção apenas de tirar os cristãos. Porque esses joios vão praticar coisas ruins, vão praticar coisas absurdas. Para quê? Para quem está ali, abalar a fé de quem está ali. Que é isso? Falando tantos anos na igreja, fez isso. Meu Deus do céu. Então quer dizer que você vai abalar sua fé, vai fazer você julgar, ou vai fazer você ficar, falar mal, fazer você ficar com raiva, alguma coisa assim. E isso é para destruir você. Aí a gente vai, onde a palavra diz que a nossa luta não é carne e sangue, né? Aí o demônio vai trabalhando naquela pessoa para tirar as outras de dentro da igreja. Então, a maturidade espiritual, irmão, não olha para que isso não, olha para Jesus. É verdade. E como aqui no versículo 4 fala, se a pessoa está de pé ou ela cai, ela é do Senhor. Então, a gente não... É um desgaste espiritual que a gente vai... Uma carga que a gente vai colocar sobre nós que não é nossa. Não está no nosso controle o amadurecimento espiritual da outra pessoa, o crescimento, a fé, o nível de fé daquela pessoa. Dá um exemplo. Muito pregado, né, a palavra do Senhor diz que o Senhor já levou as nossas doenças, nossas enfermidades e as nossas dores. Então, assim, se a gente crê nessa palavra, a gente vive de fato essa palavra. Né? Se a gente crê e toma posse dessa palavra, a gente consegue sim viver uma vida ali debaixo da cura do Senhor. Mas tem outros que acreditam que precisam recorrer a um remédio, a um médico e tal. Então não cabe a nós querer interferir na fé, na maturidade espiritual daquela pessoa. A gente tem que deixar, orar por ela, interceder por ela. E deixar que o próprio Deus, é Ele quem vai dar o crescimento espiritual a cada um. E nós precisamos saber lidar, gente. Isso é algo sensível, na verdade. Né? Que a gente vai ter que aprender a lidar dentro da igreja. Porque, como eu falei aqui, é uma comunidade de irmãos. São várias pessoas que fazem
ali que juntam, né, e faz ali o corpo de Cristo. Só que a gente tem que saber andar juntos, mas cada um ainda um pouco ali individual com o Senhor. Então a gente tem que ter essa maturidade espiritual de às vezes ver um erro, ver uma fraqueza e saber relevar e saber perdoar e orar por aquela pessoa, né? E não deixar muitas das vezes, eu falo isso porque quando a gente começa a ter um conhecimento a mais da palavra do Senhor, uma maturidade espiritual, a gente às vezes é muito tentado a falar com o outro, né? Quando a gente vê uma pessoa assim um pouquinho mais aquém ali da maturidade espiritual, a gente fica muito tentado a querer ensinar e falar com aquela pessoa ali. E nós temos que segurar, a gente tem que deixar, porque é o treinamento dela, é o tempo dela ali com o Senhor. E como a minha mãe falou, se a gente começar a observar muito a caminhada do outro, a fé do outro, tá? Que o outro, sei lá, não está prestando atenção na palavra, você se perde no caminho, você acaba perdendo ali a sua maturidade espiritual e acaba se perdendo no caminho. E aí você não se ajuda e nem ajuda a pessoa. E às vezes você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, não pode ser pela sua cabeça. Por quê? Porque às vezes você vai ter um momento certo, por isso que Eclesiastes diz que é a hora de falar e a hora de calar. Por quê? Porque tem horas que Deus toca no seu coração, você vai dar um conselho, o coração daquela pessoa está quebrantada e está preparado para receber aquele conselho. Mas tem horas que não está. O coração daquela pessoa está endurecido, a pessoa não vai receber de bom grado. Até Jesus falou isso no livro de Mateus, né? Os discípulos falaram, por que o senhor fala por parábola? Ele disse, porque a voz é dado conhecer o reino do céu, a eles não. Porque o coração desse povo está endurecido, Jesus já sabia. Tipo assim, o coração de vocês estão quebrantados, deles não. Então eles estão ouvindo de mau grado, entendeu? Jesus já sabia que eles não estavam aceitando o que Jesus estava falando. Então quando você vai falar e querer ajudar uma pessoa, às vezes, se a pessoa tiver o coração quebrantado, for o momento certo, você vai ajudar ela vai entender, ela vai até agradecer a Deus pelo conselho, mas se ela tiver com o coração endurecido, você vai piorar a situação, porque você tenta ajudar ela e ela não aceita e pode até ficar contra você, que é outro pecado. Tem pessoas que carregam pecados horríveis contra pastores, porque isso aí é sério. Às vezes o pastor está dando conselho, a pessoa não aceita, né, ser de mau grado, ainda fica com raiva do pastor, que é um pecado, e aí você acaba piorando a situação, porque a pessoa não estava preparada para receber aquela palavra. É igual o pintinho, né? E existem situações que você vai orando, vai jejuando e deixa Deus trabalhar. Tem coisas que Deus manda você ir lá e dar um conselho. Tem coisas que você às vezes está vendo até a pessoa com uma certa dificuldade e você quer ajudar. O pastor também acontece isso. Às vezes você está vendo a pessoa sofrendo um pouquinho, passando uma luta, você quer falar uma coisa, um conselho, mas às vezes tem hora que Deus fala, deixa, não é para você fazer nada agora. Por quê? É igual o pintinho. O pintinho é o ser humano, né? O pintinho, ele funciona desse jeito. Quando ele está no ovo, né, que ele vai nascer, ele começa a dar bicadinha, para poder quebrar a casquinha do ovo e sair. Na maioria das vezes, quando essa galinha for tentar ajudar ele, ou o ser humano for tentar ajudar, na maioria das vezes acaba matando o pintinho. Você vai querer ajudar, acaba dando ruim. Porque se a galinha também começar a picar do lado de fora, vai atingir o pintinho lá dentro do ovo, entendeu? Vai machucar o pintinho lá dentro. Então tem certas coisas que não adianta. Aquilo ali é um processo assim, da natureza de Deus, entre Deus e o pintinho ali, entendeu? Ele tem que, é a parte dele, só ele pode picar e sair daquele ovinho. Então tem vidas também de pessoas que você quer interferir, mas Deus não deixa. Ó, isso aí é um assunto meu e dela. Só ela que pode fazer, só ela que pode sair dessa situação. É como o arrependimento, por exemplo. A gente pode pregar para levar uma pessoa ao arrependimento, mas se arrepender por ela, nós não podemos, né? Nós podemos pregar para a pessoa abandonar um pecado que esteja fazendo mal para ela, mas abandonar o pecado por ela também não podemos fazer. Então tem coisas que é entre a pessoa e Deus. Nosso dever é só orar
e interceder, né, pela pessoa, para que Deus abra os olhos espirituais, amadureça a pessoa na fé e tal. Ajude a pessoa a abandonar aquele pecado, dê força, abra o entendimento para que ela entenda que aquilo é errado, dê força para ela lutar contra aquele pecado, mas você tem horas que você pode chegar lá e fazer alguma coisa, tem horas que Deus fala para você só orar e aguardar. E você vê que é um pouquinho dolorido aquele processo do nascimento, né? O bendito na maior luta, mas você não pode fazer, você não pode interferir, a não ser orar, entendeu? E pregar o evangelho e aguardar, como o apóstolo Paulo disse, né? Sinto como dores de parto. Mulheres que já teve filhos sabem que dor de parto dói. Vem uma, daqui a pouco vem outra, mas por que ele sentia dores de parto até que Cristo fosse gerado na pessoa? Porque ele via, né? Ele queria fazer alguma coisa, mas não podia. Ele tinha que só orar, esperar Cristo nascer naquela pessoa. Porque até nascer, às vezes, a pessoa tem uma lutinha, né? Justamente por ter que se adaptar à palavra de Deus, porque muito sofrimento na maioria da vida das pessoas é a resistência à palavra de Deus. Quando eu resisto, dói. Quando eu não me rendo para me obedecer, dói. Porque quando eu insisto no pecado, dói. Porque isso me afasta de Deus, isso está atrapalhando Deus de agir na minha vida. E é como Jesus falou por Saulo, né? Dura para ti, não é para mim não, Saulo, para ti. Recalcitar, teimar contra aguilhões. Então tem coisas que é um pouquinho dolorido, até que a gente aprenda a se render o que Deus está falando, aceitar, crer e realmente obedecer o que Deus está falando. Eu queria compartilhar também um aspecto de maturidade espiritual, que no caso eu aprendi assim, que como eu sou filha de pastora, né? E assim, tô ali ajudando a minha mãe na igreja e tal. Um aspecto de maturidade espiritual que eu aprendi, que fala um pouco sobre isso que a senhora falou, que às vezes a gente sabe a palavra do Senhor, já passou por aquele treinamento, só que a gente tem que saber quando a pessoa está pronta para receber aquele ensinamento ali. Quando a pessoa já está preparada, já tem aquela maturidade para receber aquele tipo de ensinamento. Porque às vezes a pessoa ainda não está pronta para receber, né? O apóstolo Paulo falou isso: olha, eu não dei a vocês alimento sólido ainda porque vocês não estão preparados para isso. Então eu só estou dando leite para vocês. Então um aspecto de maturidade espiritual que eu aprendi é nunca aconselhar uma pessoa dentro da igreja, dar uma palavra. Às vezes eu converso muito com os irmãos, mas eu evito muito, né? De falar ali, a palavra de Deus diz isso, o ensinamento da palavra é aquele e tal. Por quê? Porque eu acredito que quando chegar o momento daquela pessoa aprender sobre aquilo ali, aquela palavra, Deus vai usar o ministro do altar. E por que isso é importante a gente aprender, principalmente dentro da igreja? Porque às vezes você pode querer liberar uma palavra, um ensinamento, não, é assim que se faz e tal, essa situação se resolve dessa maneira e tal. Só que se não chegou o tempo de Deus ensinar aquilo ali para aquela pessoa, a pessoa pode estar com o coração fechado e aí pode até mesmo te maltratar, né? Tipo assim, querer debater ali com a palavra, não querer aceitar o conselho. A pessoa pode ir ali não querer aceitar o conselho, entendeu? E aí o inimigo, né? Ele pode entrar nessa situação para querer causar o quê? Uma divisão na igreja, um mal entendido. Então eu aprendi, né, através de uma maturidade espiritual, a nunca aconselhar. E eu deixo esse conselho para você, né? Que você é membro aí da sua igreja e tal, evita de querer ensinar o outro membro, de querer debater e falar da palavra. Não é assim que se faz. Se eu fosse você, né, às vezes o irmão vem até mesmo desabafar, contar a situação dele e tal, né? O que eu faço e eu aconselho a orar por aquela pessoa. Não, olha, eu vou orar por você, eu vou estar te ajudando em oração. Pede um conselho à pastora ou pastor. Ouça o que Deus vai falar com você através da palavra. Porque às vezes a gente pode até ter assim uma palavra de Deus sobre aquilo ali, mas gente, o mundo espiritual, ele é uma coisa assim muito diferente do que a gente imagina. Às vezes a gente vai muito pelo óbvio.
Ah, tá acontecendo X, irmão. Ó, a palavra de Deus diz isso, então faz isso. Só que às vezes não. Deus vai dar direcionamento para aquela pessoa, um outro conselho. E o ministro do altar, como a gente já falou, ele tem um nível de maturidade espiritual além. Ele já foi treinado. Ele já foi ensinado para estar ali, para dar o conselho certo pro povo dele. Então, o ministro do altar, quando eu creio, né? Minha mãe pode falar melhor sobre isso, mas eu creio que quando alguém vai te pedir um conselho, você consegue ouvir o Espírito Santo falando no seu coração o que é para a pessoa fazer, né? Pois é, isso aí que você está falando é uma coisa muito importante, sabe por quê? Nós não conseguimos ver o coração da pessoa. Deus, ele falou para Samuel, né? Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O anjo da igreja, que é o ministro do altar, ou a ministra, né? Deus, o Espírito Santo vai dirigir ela, porque Deus já sabe o que se passa no coração daquela pessoa, entendeu? Então, muitas das vezes a gente escuta aquela, vamos supor assim, a pessoa chega lá com uma história triste, porque meu marido, já aconteceu isso comigo, porque meu marido me bateu, meu Deus, tadinha de mim, eu com as crianças, aí você vai olhar e vai pensar o quê? Que o marido é um monstro. Entendeu? Aí você vai, que isso, ele fez isso com você, que maldade. Aí você vai lá, você vai bater de frente com um pastor, com uma pastora, Deus já vai te mostrar. Porque já aconteceu pessoas que já chegou assim comigo, e veio falar comigo, ela bateu, não sei o quê. Veio uma pessoa falar, né? Poxa, ora por uma menina, porque todo dia o marido dela bate nela, tadinha, tá desesperada, não sei mais o que fazer. Eu falei assim, mas vem cá. Ela já falou por quê? Não, mas tadinha, ela disse que bate. Eu falei, olha, cuidado, você não ouviu o outro lado. Tem que saber o que essa menina faz. Tudo bem que tem mulheres que apanham inocente, né? A gente vai orar, mas você tem que ouvir os dois lados. De repentemente, essa menina, sei lá, ela trai o marido dela. Você tem que saber. Aí tá, passou. Quando foi no outro dia, a pessoa chegou perto de mim, pastora, certinho que a senhora falou. Realmente eu descobria, porque o marido bate nela porque ela atrai ele. Então você tem que ter uma visão espiritual para dar um conselho. Senão você vai falar, tadinha da pessoa, mas você também não vai estar ajudando. Vamos supor se essa menina viesse conversar comigo, tadinha de você, aleluia, meu Deus, eu vou orar. Não, eu tenho que falar para ela, irmã, o adultério é pecado. Você não pode trair seu marido, entendeu? A consequência do pecado é essa, e uma hora ele pode acabar te matando, então eu vou ter que ter uma maturidade. O Espírito Santo vai me mostrar o que realmente está acontecendo, e que está acontecendo no coração daquela pessoa. Então não é só você olhar pelo, que nem você falou, por cima, o gracinha do bolo, é de chocolate. Não, você tem que saber o que o bolo é de chocolate, você tem que saber de que é o bolo lá dentro. E isso aí, Jesus mostra o ministro do altar. Como também na igreja já houve caso de vir duas pessoas orar e, assim, mãe e filha. Eu trouxe minha filha para você orar, porque minha filha tem um espírito perturbando ela, aquela coisa toda, e eu trouxe ela para você orar. Aí, que nem você falou que Deus fala, né? Na hora que acabou o culto, que eu ia orar pela filha, o Espírito Santo falou assim, não é pela filha, você vai orar pela mãe. Aí eu falei, Deus, mas ela trouxe foi a filha dela. E a filha dela realmente estava, nesse dia a filha dela estava mesmo manifestada. Durante o culto ela estava sentada lá, o demônio o tempo todo usando a filha dela lá falando, a filha dela estava manifestada. E eu falei para Deus, falei, Senhor, mas quem está manifestada é a filha. E de novo, quando eu ia botar a mão na filha, Deus falou no meu coração, ora a mãe. Aí eu olhei para a mãe dela e falei assim, vem cá, eu posso orar você primeiro? Ou você primeiro? Pode. Aí eu botei a mão na mãe, orei. Quando eu orei, manifestou também o espírito da mãe. Eu expulsei aquele espírito da mãe e quando aquele espírito saiu da filha junto. Eu nem botei a mão na filha dela. As duas foram libertas. Quer dizer, aquele demônio que estava atacando a filha, não sei, ele estava na mãe. O problema era a mãe. Se orasse direto pela filha, não ia funcionar, porque estava na mãe. Você está entendendo? O problema era a mãe.
Então, esse tipo de coisa, só o Espírito Santo que pode te ajudar a fazer isso. Então, se fosse uma obreira da igreja, assim, ou uma pessoa com pouca maturidade, ia fazer o quê? Orar por quem? Ela pediu oração por quem? Pela filha. E o diabo ia voltar no corpo da mãe, da filha, e volta para casa. Então, irmão, realmente tem que ter o Espírito Santo para você ver essas coisas. Então, todos nós estamos em crescimento espiritual, nós vamos amadurecer espiritualmente, só que tem coisas que é ali pro ministro, né? Por exemplo, membros, né? Estamos ali, somos membros, só que existe um obreiro, por exemplo, aquele obreiro ali está sendo preparado pelo Senhor e tal, por uma obra, então ele tem que buscar mais amadurecimento espiritual, então vai ter coisas que é para o obreiro, a gente tem que saber ter essa maturidade espiritual. Não é que você não seja de Deus, não é que você não tenha essa maturidade espiritual, só que tem coisas, né? Eu falo assim, gente, por uma experiência, porque como eu moro com uma pastora, eu observo muito, né? Então eu aprendo muito pela observação. Então já teve inúmeros, mas assim, inúmeros casos de a minha mãe ali, pelo Espírito, ela falar uma coisa, eu falo, mãe, isso vai dar errado. E ela fala, não, vamos fazer assim, isso não vai dar certo. O lógico não seria isso. E a minha mãe fala, Natasha, essa é uma direção do Espírito Santo. E não é que o negócio dava certinho. Então, assim, ela, por ter uma maturidade espiritual... Aquela mulher que você falou que tá passando mal, lembra lá embaixo? Que eu falei, gente, ela tá... Bom, ela assim, uma excelente atriz. Pra mim, ela tava realmente passando mal, né? Nossa, já vi casos realmente que eu consegui identificar que a pessoa estava fingindo, era um espírito e tal, mas aquela ali eu acreditei realmente. E quando eu fui falar com a minha mãe, ela já tinha toda aquela visão. Então, por mais que a gente busque uma maturidade espiritual, só deixando assim esse ensinamento mesmo, que é importante, é bom a gente não, membros ali, né, querer um ensinar o outro, porque a palavra fala isso, ou ouvir o problema do outro. É bom a gente ouvir um ao outro ali, né, às vezes consola, né, a gente pode fazer uma oração pela pessoa e tal, mas aconselhar, vai lá e faz isso. É bom deixar isso para o ministro do altar, porque ele já foi experimentado na palavra. Ele vai saber o direcionamento certo, o conselho certo, que muitas das vezes vai fora da lógica, gente. Vai totalmente fora ali da caixinha do que a gente acha. Mas a palavra não diz isso, mas cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Tem coisa que é para orar, tem coisa que é para abrir mão, tem coisa que é para insistir, que não é para insistir. E o ministro do altar vai ter essa maturidade para aconselhar. Por exemplo, assim, já pensou se alguém fosse aconselhar a Miriam? Tadinha, passa uma pomada nessa lepra. Mas qual era o problema da Miriam? Era um pecado contra Moisés. E só uma pessoa de Deus pode enxergar isso. É a mesma coisa assim, você vai no médico e chega lá, quem te atende é o quê? O enfermeiro. O enfermeiro pode te dar uma palavrinha, um consolo. Não, mas vai lá, doutor fulano de tal, muito bom, entende isso aí. Mas o enfermeiro não pode examinar você. Você está entendendo? O enfermeiro não pode olhar, isso aí é uma cachumba. Mas ele não é o médico. Você está entendendo? Ele pode te recepcionar, olha, vai lá, conversa com o doutor fulano de tal. Mas não é? Parece ser, mas é bom você ir lá conversar com ele, que ele entende melhor. Já aconteceu isso comigo, um profissional, assim, dentista e tudo. Não, conversa com ele que ele entende melhor, ele vai fazer um examezinho lá. Você está entendendo? Ele é o enfermeiro, o médico é o médico. É a mesma coisa na igreja. Às vezes tem a pessoa, tá ali, o enfermeiro ajuda. Aí o médico vai lá passar a coisa lá, tem a parte do enfermeiro. O enfermeiro vai dar injeção. Vem aqui que a gente vai preparar essa medicação. Ele está lá naquela assistência, mas ele não atende no lugar do médico. É a mesma coisa. Existem pessoas na igreja que estão ali, ajuda, dá aquela assistência, mas ela não pode substituir o pastor e a pastora. Tanto é que a gente vê um caso desse no caso de Naamã. No caso de Naamã, quem foi atender ele foi um obreiro, né? O obreiro do Eliseu.
Mas o obreiro do Eliseu não chegou perto de Naamã, vai lá, faz. Não. Ele foi lá dentro, o profeta falou para ele, vai lá e diga a Naamã, que é para ele fazer isso, isso e isso. Então, quer dizer, ele atendeu Naamã, mas ele deu a instrução do profeta, a direção que o profeta deu, por isso que ele foi curado. Agora, se ele tenta atender ele do jeito dele, não, o senhor já tomou um banho de aroeira e tal, não ia dar certo, entendeu? Porque ele jamais, o obreiro jamais ia conseguir dar uma direção dele mergulhar 7 vezes. Quem ia imaginar que tinha que mergulhar 7 vezes no rio para ser curado? Se fosse pela lógica, o obreiro ia perguntar, já passou, sei lá, uma aroeira, tenta passar, não sei o que. Ele ia falar, jamais ia falar, quem vai imaginar que o leproso ia ser curado mergulhando 7 vezes no rio sujo, entendeu? Jamais o obreiro ia fazer isso. Mas essa foi a direção que Deus usou o profeta. Então, quer dizer, a pessoa está ali para orientar, para ajudar dentro da igreja, mas realmente, como a Natasha falou, a direção certa vem do altar. Porque às vezes você está vendo o superficial que a pessoa te contou, mas tem coisas profundas. Por exemplo, eu já orei por pessoas na igreja que foram curadas, né? Porque liberou um perdão, que às vezes carregava uma doença, mas carregava também alguém no coração. E chegou lá, a pessoa foi recebeu uma palavra, se arrependeu, liberou aquele perdão, né? E foi curada. E como já teve pessoas na igreja que não eram curadas de jeito nenhum. Aqui a gente teve uma irmã que morreu um tumor agarrado ali. Por quê? Porque ela tinha um ódio no coração que ela não abria mão daquele ódio. Então quer dizer que não adiantava os médicos fazer os procedimentos, cuidavam, fazer quimioterapia, mas não sei o quê, mas o negócio estava dentro, estava agarrado na alma, no espírito dela, uma pessoa que ela não perdoava de jeito nenhum. E Jesus me usou com o Espírito Santo para trabalhar o coração dela há anos, mas infelizmente ela não abriu o coração para Deus, ela foi até no último momento que aquele ódio, infelizmente ela não está mais aqui, mas Deus tentou tratar o coração dela. Então a lepra de Miriam não ia adiantar chegar um obreiro, uma pessoa ali, meu Deus, deixa eu passar uma capa, como é que é? Cataplasma, né? Cataplasma de não sei o que aqui para curar, não ia adiantar, porque o problema dela era o pecado contra Moisés. E só uma pessoa de Deus que ia conseguir enxergar isso. E talvez se alguém chegasse lá para dar um outro tipo de conselho, sei lá, foi uma roupa suja que você usou, alguma coisa, ia confundir, porque vai ver ela já teria uma certa noção de que o erro dela, o problema dela era um pecado. Mas aí por alguém chegar ali, não, menina, com certeza foi alguma coisa que você usou na pele, algum produtinho, alguma essência que não se deu. Porque, e aí ia confundir ela no que ela deveria realmente fazer, que era se arrepender, não era tomar um banho, né? Outro dia eu preguei na igreja que há tipos de doença que é algo, né, tentando paralisar aquela pessoa, tentando, né, agir na vida daquela pessoa, e existem doenças que é pecado. A da Miriam, ela tinha que fazer, o remédio da Miriam era o arrependimento. Não tinha outro remédio, entendeu? Tem coisas que só você se arrependendo. Aquele paralítico que foi até Jesus, o que Jesus falou para ele comer? Perdoados estão os seus pecados. Aí levanta e anda. O negócio é de algum pecado ali no meio. Aquele homem também que ele curou lá naquele... aquele tanque lá que o anjo vinha, movia lá as águas lá. Jesus foi lá, curou aquele homem que já tinha muitos anos, mas muitos anos ele ali. Depois Jesus encontrou com ele no templo. O que Jesus falou para ele? Vai, não peques mais. Você está perdoado, você já está são. Mas não peca, mas não para que não te suceda alguma coisa pior. Por quê? Porque toda enfermidade, ela tem uma origem espiritual. É um espírito que dá vida àquela enfermidade. Você está entendendo? Ela tem uma raiz. Mas quando uma pessoa, ela está ali buscando a Deus, ela está com o coração dela limpo, tudo, ela vai amarrar, vai repreender, vai resistir o mal, que não vai sair. Mas se ela tiver um pecado na vida dela, é uma porta que está aberta. E essa porta vai ajudar a manter aquele espírito ali. Você está mandando ele sair, ele sai por um lado e entra por outro, porque a porta está aberta. Então tem que fechar essa porta. Então a Miriam, por exemplo, não adiantava passar pomada nela, nada disso. A Miriam simplesmente ela se arrependeu e foi curada. Quantas pessoas já se arrependeu e foi curada? Então a gente tem que observar também
a nossa vida espiritual com Deus. Às vezes é uma coisa no coração. E às vezes não é um pecado consumado, mas é um desejo que não é de Deus. Às vezes é um pensamento que não é de Deus. Um relacionamento que não é de Deus. Tem pessoas que têm a paixão, eu esqueci o nome que se dá. Acho que é platônica. Quando você tem uma paixão no seu coração, você não tem um relacionamento com aquela pessoa, só no seu espírito, no seu coração. Mas aquilo ali, Deus não aprova aquilo ali. É um pecado no seu espírito. Então você tem que se livrar daquilo ali. Porque senão, se aquilo ali estiver em você, é uma porta que está aberta. Pode um espírito de enfermidade se alojar no seu corpo para tentar até te destruir. E ele não sai por causa daquela porta. Como essa mulher que eu te falei que ela morreu com um tumor, porque ela tinha um ódio de uma pessoa que ela não abria mão daquele ódio. Quer dizer, não adiantava você amarrar aquele espírito do tumor, porque ele tinha uma porta, ele tinha uma brecha, então ele não saía por causa desse pecado. Entendeu? Então não adianta o pastor morrer de orar, e também, que nem você falou, olha a sabedoria. Não adianta você ficar falando, não, tá, mas isso deve ser o sol, deve ser mais não sei o quê, mas se a pessoa continua com aquele pecado. Então, por isso que eu estou falando, Jesus vai lá a fundo na pessoa, abrir o coração da pessoa para perdoar, para abandonar aquele pecado, e a raiz daquele pecado saindo, aquela enfermidade simplesmente também não vai poder permanecer no seu corpo, porque você não tem mais nada, você agora está limpo com Jesus, o que é de Deus o maligno não toca. Então tá vendo como tem que ser uma coisa bem trabalhada? É igual o médico ele vai fazer um exame para saber o que é. Ah, mas isso aqui deve ser, deve ser não, eles vão fazer um exame para ver o que é, não é isso? É a mesma coisa no mundo espiritual, às vezes a pessoa chega lá, eu estou assim há anos, mas, poxa, já fiz tudo quanto é tratamento, isso não saiu. Às vezes a pessoa ouve uma palavra e entende, poxa, esse pecado que eu estou carregando, se arrepende daquilo ali, acabou a raiz daquele mal também, aquele mal não pode ficar mais, você se arrependeu, você resolveu mudar, entendeu? E é essas coisas, pessoal. É profundo o negócio, é muito profundo. Também tem aquele exemplo de, teve um cego na Bíblia que Jesus fez um lodinho de lama, passou nos olhos dele e falou, vai lá e se lava. E ele foi, mas teve outro cego que ele disse, abre-te. E ele foi curado. Imagina se aquele ceguinho saísse por aí, é só passar um lodinho. Não ia dar certo, gente, porque cada caso é um caso. E o Espírito Santo, por que todo mundo pulou lá e tomou banho na mão? Todo leproso. Não era. Aquilo ali era na mão, entendeu? Então, o Espírito Santo, ele deu ali a maturidade para o ministro para poder tá ajudando ali o povo, né? Então, só a questão, assim, é bom a gente ter essa observaçãozinha, né, da nossa maturidade espiritual, para que a gente possa, como a gente falou, somos o corpo de Cristo, para que a gente possa juntos ali tá seguindo, né, o mesmo caminho, tudo certinho. E para finalizar, vamos lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Eu sei que o estudo tá muito bom. Pessoal, mas não é vigília. Não é vigília. Agora só daqui 15 dias, aí vai orando aí, pelo nome de Jesus. E como a gente está aprendendo, não adianta a gente falar muita coisa, porque a gente tem que aprender, vai vir o treinamento, né? Depois vai vir o treinamento, então a gente precisa estudar assim, gradualmente, porque a gente vai conseguir colocar em prática tudo, né? Então vamos aprender um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e assim a gente vai amadurecendo na nossa fé, amém? É um livro depois. Acho que é Efésios. Não, um livrinho só, hein? Sua Bíblia tem a letra grande, então deve ser uma página só. Não, já passou. É um livro depois, perdão. Eu tentei te ajudar. Efésios 4, versículo 13, gente. Diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu escolhi esse texto aqui para a gente poder finalizar, né, o nosso estudo, porque aqui está descrito claramente, né, que o desejo do Senhor é o nosso crescimento espiritual, é o nosso amadurecimento espiritual para a edificação do corpo de Cristo, pois Ele é a cabeça, Ele tem nos ensinado, Ele tem nos fortalecido, aumentado a nossa fé. É Ele que tem, né, nos dado amadurecimento espiritual, e tudo isso é para o crescimento, é para a edificação do corpo de Cristo. Então, que a gente possa chegar, né, a vontade de Deus é que a gente chegue a uma unidade de fé, né, como a gente estudou aqui. Deus quer que todos nós cresçamos espiritualmente para que a gente possa andar em unidade de fé, para que, se todos nós chegarmos ao mesmo nível de fé, não vai haver discordância, né, não vai haver essas questões, assim, a gente vai conseguir caminhar, né, juntos pelo mesmo propósito, que é pregar o Evangelho, fazer discípulos. Então, essa é a vontade de Deus, que a gente chegue a um conhecimento da palavra do Senhor. Por isso é importante a gente fazer esses podcasts, que a gente aprende aqui mais profundo sobre cada ponto da palavra de Deus. É importante a gente ir à casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, porque é ali que nós estamos crescendo e amadurecendo espiritualmente até a vinda do Senhor. Como falamos, até que o Senhor venha, nós vamos amadurecer, nós vamos crescer. Nosso crescimento espiritual, ele não vai nos deixar isentos de falhas ou de erros, não. Nós que temos alcançado o amadurecimento espiritual, em algum momento sim, nós vamos tropeçar aqui, vamos aprender um pouco mais ali e tal, mas é isso. O Senhor, ele anseia pelo nosso crescimento, que a gente não pode, na verdade, nos acomodar a sermos meninos, como ele falou aqui, inconstantes, levados em qualquer roda de doutrina, sendo enganados, né, acreditando em tudo quanto é coisa, em qualquer filosofia. Não, o Senhor quer que a gente esteja firme na palavra dele, porque isso é importante para o crescimento da igreja, é importante para o amadurecimento da igreja. Eu acredito que se cada um de nós individualmente buscar em Deus o amadurecimento espiritual, nós vamos ter menos intrigas, nós vamos ter menos divisões dentro da casa do Senhor. A gente vai conseguir crescer juntos ali na unidade da fé, com muito mais sabedoria e amor em Cristo. Então, aí, assim, a pessoa quando ela nasce, né, ela vai no processo, ela nasceu, agora ela tem aquele processo de crescer, a criança, né, está em fase de crescimento. Então, o que o pessoal orienta quando está nessa fase? Se alimentar bem, né, está na formação dos ossos, dos dentes e, né, do corpo. Ela vai se alimentar bem, está em fase de crescimento. Assim somos nós também na vida espiritual. Nós estamos em fase de crescimento espiritual, nós temos que se alimentar da palavra de Deus. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Então, pessoal, como que a gente faz para crescer espiritualmente? Orando, ouvindo a palavra. Tem que alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. Não tiver a palavra, não tiver a oração, você não buscar a Deus, como a Natasha falou aqui, você vai ficar desnutrido espiritualmente falando. E quanto menos você, por exemplo, uma criança, quanto menos ela se alimenta, menos vitamina ela ingere, mais dificuldade ela tem para desenvolver os nervos, os ossos, né? Tem gente que vai lá no médico, isso é falta de cálcio, isso é falta de vitamina. Tem criança que fica esmirradinha, não desenvolve, né? O médico, ela está precisando se alimentar melhor. Então, assim também é no mundo evangélico. Vê aquela pessoa, às vezes, que também não anda na igreja, as coisas não funcionam, a pessoa está muito esmirradinha ali, é falta da alimentação espiritual, é falta do crescimento espiritual.
que as coisas ao nosso redor, ela vai mudando ao longo que você vai amadurecendo. A primeira mudança que acontece tem que ser dentro de você. Tem que fortalecer a sua fé. De repente tem coisas que você quer que aconteça na sua vida e ainda não aconteceu, porque a sua fé está muito pequenininha. É como disse ali, né? Tem pessoas que estavam enfermas na fé. Tem pessoas que estavam enfermas, desnutridas na fé. Porque falta a palavra de Deus, falta o alimento. Então você tem que se fortalecer. E isso aí é uma busca individual de cada um. O pastor, a pastora pode ajudar você, mas cada um em particular precisa buscar no Senhor esse crescimento. O amadurecimento espiritual, ele não depende de anos. Você não precisa de ser um crente de 10, 15 anos para ter um amadurecimento espiritual. Não. Você pode amadurecer em meses. Depende do tanto quanto você vai ouvir e principalmente entender e praticar. Porque também não é de, vou ouvir então lives e muitas palavras o dia inteiro. Não. Não é isso que vai te amadurecer. Mas o ouvir com frequência, com constância e entender principalmente, né, como a palavra, como Jesus disse, ouvir e entender e praticar essa palavra é o que vai te dar o amadurecimento espiritual. E assim, a gente podia até, sei lá, fazer um podcast parte 2 de amadurecimento espiritual, porque o nosso amadurecimento espiritual, ele traz muitas bênçãos, ele abre muitas portas, porque esse o nosso entendimento, ele é aberto, ele facilita a nossa caminhada, porque aquilo que a gente ficaria ali anos e anos tentando entender, tentando compreender, a gente entende com mais facilidade, a gente ouve e pratica, e Deus age ao nosso favor assim, de forma muito mais direta, muito mais fácil. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Peraí, antes de finalizar, você falou uma coisa muito importante. Então para me crescer, espiritualmente tem que ouvir, ler bastante a Bíblia, então eu vou ficar só ouvindo, lendo. Não, tudo é um processo. Vamos botar assim, se você planta uma semente, mas você não rega, vai atrapalhar, aquilo ali vai se secar, não vai nascer. Você tem que plantar e todos os dias você vai regando, que ela vai crescer. Então a palavra, ela é uma semente. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma semente. Você ouviu, ela foi plantada no seu coração, sim? Agora, para ela desenvolver aquela fé, o seu crescimento, o seu amadurecimento espiritual, você tem que regar essa semente. Pastora, como é que eu rego? A oração. Você ouviu, você sempre precisa estar orando e pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a praticar essa palavra. Olha, eu quero amadurecer mais na fé. Você tem que estar regando a semente. Se você simplesmente botar a semente e vai esquecer ela vai secar por lá. Amém? É verdade. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Esse vídeo vai estar lá no YouTube, na nossa playlist de podcast Discípulos. Vocês podem aí também estar compartilhando, gente. É bom para que o Evangelho seja propagado, tá? A gente não recebe nada por gravar esses vídeos, por compartilhar esse vídeo, nada. O que nós ganhamos é a gratidão, né, de poder estar cumprindo o ídolo do Senhor, de estar podendo compartilhar a palavra de Deus com mais vidas. Hoje em dia, graças a Deus, temos essa facilidade aí, né, de poder estar levando o Evangelho a muitas pessoas, né, de uma forma bem mais fácil. Então, vocês podem estar compartilhando esse vídeo, né, e vamos estar temos a playlist lá, vocês podem dar uma olhadinha lá nos vídeos que a gente já colocou lá, pode estar compartilhando, indicando para alguém, que eu creio que isso é muito bom para a edificação da nossa fé, o nosso fortalecimento espiritual. E aí depois a gente vai estar aí colocando nas redes sociais o dia do nosso próximo podcast e o tema, tá? Vocês também podem estar aí enviando os temas, gente, tá bom? Daquilo que vocês querem aprender sobre a palavra de Deus, as suas dúvidas. Você pode estar mandando aí o seu tema, que a gente vai estar olhando com muito carinho para a glória de Deus, amém? Pessoal, embora a Natasha seja minha amiga de podcast, minha filha, minha amiga, mas eu sou obrigada a discordar dela. Porque nós estamos ganhando sim, pessoal. A gente está aqui pregando, está ganhando nada. Estamos sim. Nós estamos ganhando galardão no céu. Não é não?
Nós estamos ganhando galardão no céu, estamos ganhando pedrinha na nossa coroa, não estamos não. Poxa, aí não. Gente. Eu quero dizer que na terra. Aqui na terra é tudo passageiro, mas lá no céu a gente está ganhando nosso galardão, parece que a gente não está ganhando nada. Tá vendo a diferença de maturidade espiritual, gente? Estamos ganhando sim, pessoal, galardão lá no céu, pedrinha na coroa. Ai, glória a Deus. A sua coroa vai ficar pesada, filha. Nada. Eu vou com Aí, gente, ela tá de olho nas pedrinhas da minha coroa. Ela... Não estou. Ah, quando vocês chegarem lá no céu, que você vê um anjo amoadinho lá no canto, é a minha mãe, porque a coroa dela vai estar tão pesada que ela não vai conseguir voar. Ela vai ficar isso? Ah, não, eu quero voar, gente. Ela vai ficar sentadinha lá, gente, só comendo maná quietinho, porque ó, a coroa não vai deixar ela voar. Ai, Jesus. Pessoal, eu queria mandar um abraço para todos aí que estão nos assistindo, que ainda vão assistir a gente pelo YouTube, pelo Facebook, o Anderson, minha mãe, a Suza, Deus abençoe, Suza, paz do Senhor, e todos os outros aí que não dá para ver, porque vai subindo assim, ó, barrinha, aí não dá para ver todo mundo, mas Deus abençoe todos vocês. Vamos orar então para agradecer a Deus esse ensinamento? Vai ficar aí a Armin também vai orar. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, como nós agradecemos o Senhor em nome de Jesus por essa palavra, por esse ensinamento que o Senhor nos enviou. Nós sabemos, como eu falei aqui, que aquele que nos instrui é o Teu Espírito Santo. E nós agradecemos o Senhor por essa palavra que o Senhor nos enviou através do Teu Santo Espírito. Que Deus, essa palavra, que é a semente, possa dar fruto no coração dessas pessoas. Que elas possam regar essa semente em oração e se tornarem pessoas cada dia mais fortes, mais maduras. Deus, de uma tal maneira que elas venham vencer todas as batalhas e sair vencedores e vencedoras em todas elas. Como o Senhor fez com Davi, com Josué. Que em nome de Jesus sejam pessoas firmes, vencedoras em nome de Jesus. Nós agradecemos o Senhor, abençoa aqui a vida da Natasha, da Yasmin, a minha vida e de todos esses ouvintes, todos esses pessoal das redes sociais. É o que nós agradecemos em nome de Jesus e graças a Deus. Amém, pessoal? Olha, amanhã eu convido você, tá? A gente está numa campanha do Cálice da Saúde, às 8 da manhã e às 18 da noite. Você é o nosso convidado. Vamos para cima, vamos pegar firme, vamos vir se alimentar mais um pouquinho, assim a gente vai vencendo em nome de Jesus. Deus abençoe também a Maísa Ramos. Deus abençoe, minha amada. Você, irmão Valmir, todo o pessoal aí, tá? Deus abençoe vocês. E, gente, até amanhã, em nome de Jesus, não vai ter podcast, mas vai ter o culto. E o nosso podcast é daqui. Não marca aí, sem ser essa segunda agora que vem, a outra, em nome de Jesus, a gente vai estar aqui. E orem pela gente, pelo nosso ministério, pelo nosso podcast, para que Deus continue abençoando, tá bom? E Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.